Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo eu vou te contar quais são os sintomas de diabetes. Você sabe quais são eles? Sabe por que você deve estar sempre atento? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre saúde, sobre os alimentos. Tenho certeza que você vai adorar. Aproveita e já aperta no sininho logo do lado, que assim você não perde nenhum vídeo que a gente colocar por aqui. É muito importante que a gente fale sobre a diabetes e conheça os sintomas que estão envolvidos, estão relacionados com a diabetes. Por quê? Infelizmente, hoje ela é uma das doenças mais prevalentes na nossa população. A diabetes ela é caracterizada principalmente pelos altos níveis de glicose no nosso sangue. E para isso é importante que a gente entenda um pouquinho sobre o metabolismo dessa glicose. Então, sempre que a gente consome algum alimento que tem glicose, a gente vai absorver isso e ela vai ser jogada lá no nosso sangue. Para que ela saia do nosso sangue e seja colocada dentro das nossas células, que é onde a gente realmente vai absorver toda essa glicose e usar como forma de energia, a gente precisa de um hormônio. Esse hormônio se chama insulina. Provavelmente você já ouviu falar sobre ela. Então é a insulina que vai fazer esse papel, de pegar essa glicose que a gente absorveu, que a gente consumiu lá na nossa alimentação e colocar para dentro da célula para que a gente realmente consiga utilizar toda essa energia que a gente consumiu. Esther, por que você está falando isso, O que eu quero com o metabolismo da glicose? É importante que a gente entenda porque a diabetes está totalmente relacionada com isso. As duas diabetes que a gente mais tem conhecimento, que a gente mais ouve falar, é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Elas têm algumas diferenças. A diabetes tipo 1 ela é uma doença considerada autoimune e ela geralmente é descoberta ou na infância ou na nossa adolescência. A insulina, que é esse hormônio que eu falei para você, ela é produzida por algumas células que estão lá no nosso pâncreas. O que acontece numa pessoa que tem a diabetes tipo 1? O corpo entende que essas células são algo que não deveriam estar ali, entende como se fosse um micro-organismo, um patógeno. E o nosso sistema imunológico vai atacar e destruir essas células, fazendo com que elas percam a função e, consequentemente, a gente não vai ter a produção de insulina. Para a diabetes tipo 1, é muito importante utilizar, então, a insulina exógena, fazer aquelas aplicações para que a gente tenha um controle da doença. Já o diabetes tipo 2 é o que a gente mais vê prevalente na população, cerca de 90% das pessoas que têm a diabetes tipo 2. E ela é decorrente principalmente de hábitos de vida. Então, sedentarismo, forma de se alimentar, os hábitos mesmo, estresse, então podem estar relacionados com o desenvolvimento da diabetes tipo 2. E qual que é a principal diferença? Aqui, na diabetes tipo 2, o teu corpo vai continuar produzindo a insulina, só que as células não vão perceber que essa insulina está ali. A gente vai criar uma resistência à insulina. Então, o corpo cada vez vai produzir mais e mais e as células não vão entender. Por isso que a glicose vai ficar aumentada nesse caso. A diabetes tipo 2 geralmente é muito bem controlada quando a gente associa a medicação a mudanças no nosso estilo de vida. Mas vamos falar dos sintomas. Agora que você já entendeu o que é a diabetes, você sabe que a principal causa desses sintomas que a gente vai falar aqui são decorrentes da quantidade de glicose que vai ter lá no nosso sangue. Esse excesso de glicose que está ali e não deveria estar. A gente tem alguns sintomas que são clássicos, principalmente no comecinho, quando a diabetes começa a se desenvolver no corpo, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. Lembra que eu te falei que a glicose vai estar bem aumentada lá no nosso sangue. O nosso corpo ele sempre vai tentar achar um equilíbrio. E isso vai gerar lá no nosso organismo uma micção mais frequente. Você vai urinar mais vezes, vai fazer xixi mais vezes ali ao longo do dia. Por quê? O teu corpo vai tentar eliminar toda essa glicose que está ali em excesso. E junto com isso você vai estar eliminando bastante água, então a tua sede também vai aumentar de uma forma muito expressiva. Você vai querer tomar mais água, vai sentir sede para isso. Nesse começo também é muito normal você ter um cansaço, um sono fora do normal. Mesmo você se alimentando bem, dormindo bem, você vai sentir isso. Lembra que essa glicose ela vai estar circulando pelo teu sangue e não vai ser jogada para dentro da célula. Então, no fundo, o teu corpo vai estar sedento por energia e ele não vai estar conseguindo aproveitar. E é por esse mesmo motivo que a gente vai sentir uma fome muito aumentada. Por quê?
O teu corpo tem energia, só que ele não está conseguindo aproveitar essa glicose, essa energia que está circulando dentro dele. Então ele vai estar pedindo por mais comida. Outro sintoma muito comum é uma dificuldade na cicatrização de feridas, principalmente nas regiões periféricas do nosso corpo. Então nos dedos das mãos, no nosso pé. Tem muitas pessoas que às vezes se batem, não sentem e não consegue fazer essa ferida cicatrizar. Então é importante que você fique sempre atento a isso. E claro que isso também vai ser devido a essa quantidade elevada de glicose que você tem lá no teu sangue. O sangue não vai conseguir coagular da mesma forma que ele faria se não tivesse esse tanto de glicose circulando ali. Logo no início, um sintoma muito comum também é uma perda de peso bem acentuada. Isso acontece principalmente na diabetes tipo 1. E por que isso vai acontecer? A gente não vai ter insulina no sangue, né? Não vai estar circulando, não vai conseguir absorver toda essa glicose. Então o corpo ele vai ter que recorrer a outras fontes de energia. E da onde que ele vai pegar? Tanto da nossa musculatura como do tecido adiposo. E é por isso que logo no início da diabetes a gente pode apresentar essa perda de peso bem acentuada, sem nenhuma explicação evidente. A gente tem ainda alguns sintomas que a gente chama de sintomas secundários. Isso vai se dar principalmente no diabetes tipo 2, que acontece da pessoa viver às vezes por anos e não saber que a sua glicose está alterada. Então ela vai conviver ali com essa hiperglicemia por anos a fio, e aí a gente vai ter alguns sintomas que vão se dar, né, quando essa condição já está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais acelerada. Então a pessoa que está com a hiperglicemia já faz um tempo, às vezes não sabe ou não conseguiu controlar também o diabetes, pode ter uma sensação de formigamento tanto nas mãos quanto nos pés. Isso se deve a essa glicose, né, estar sempre em níveis muito altos lá no nosso sangue e começa a danificar alguns nervos, que vai ocasionar nesse formigamento. Por conta dessa quantidade alta de glicose, também por um tempo mais longo, a gente vai ter infecções acontecendo de forma mais frequente. Além da visão embaçada, que vai acontecer por conta do depósito de glicose lá nos capilares, lá nos vasinhos que estão em volta dos nossos olhos. Essa visão embaçada, ela pode acontecer também lá no comecinho da diabetes tipo 1. Por quê? Na diabetes tipo 1 a gente realmente não vai ter insulina, então a glicose ela vai subir de uma forma muito rápida. Então isso pode acontecer também lá no comecinho da diabetes tipo 1 ou então um pouquinho mais para frente na diabetes tipo 2. Você vai sentir aquela visão embaçada, aquela visão turva, meio esbranquiçada. E lembra que eu falei que na diabetes tipo 2 a gente tem principalmente uma resistência à insulina. Isso pode levar a um ganho de peso mais expressivo e até mesmo a dificuldade de ter o emagrecimento. A insulina ela é um hormônio que a gente considera anabólico, ou seja, quando a gente tem muita insulina no nosso corpo, a gente vai mandar um sinalzinho para o nosso cérebro que precisa guardar energia, que tem energia sobrando e que é para armazenar. E é por isso que quem tem o diabetes tipo 2 já um pouquinho mais de tempo, pode ter esse ganho de peso ou até mesmo essa dificuldade no processo de emagrecimento. Agora que você já sabe quais são esses sintomas, é importante que você saiba que para você ter um controle de tudo isso, a gente precisa ter uma associação. Claro, dos tratamentos medicamentosos, né? Se o seu caso é a diabetes tipo 1, fazer o uso da insulina, mas é muito importante que a gente associe também a mudanças no nosso estilo de vida e na nossa alimentação. Então é muito importante que você cuide do índice glicêmico dos alimentos que você for consumir, que são aqueles alimentos que, quando a gente consome, eles não vão gerar esse pico de glicose todo de uma vez. Para isso, é muito importante que você traga mais fibras para sua rotina também. A gente tem, por exemplo, a aveia, a chia, a linhaça, as próprias frutas, hortaliças que são riquíssimas em fibras. A gente pode trazer isso para a rotina para ajudar a controlar o índice glicêmico da nossa alimentação. E claro que a atividade física regular também vai fazer toda a diferença em conjunto com essa alimentação mais equilibrada para termos um controle da diabetes, seja ela do tipo 1 ou do tipo 2. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o que você pode mudar na sua rotina, o que você pode acrescentar, aqui no canal a gente tem um vídeo falando somente sobre os chás que podem ajudar para pessoas que estão controlando, né, esse nível de glicose no sangue. A gente tem um vídeo falando sobre as melhores frutas para os diabéticos
e também um vídeo inteiro falando sobre a low carb, que pode ser uma opção de dieta, né, de alimentação para pessoas que têm como objetivo cuidar dos níveis de glicose ou então para pessoas que estão com a diabetes, que precisam às vezes fazer algumas mudanças. Tem dicas muito legais nesses vídeos, eu vou deixar o link deles aqui para vocês. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. Você já sabia de tudo isso? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que pode ser ajudado com todas essas informações e também de deixar a sua curtida por aqui para eu saber que eu te ajudei, para saber que você gostou do vídeo. Eu espero você então nos próximos. Tchau, tchau!